pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Oliveira e esse é mais um Ortopcast. Hoje vamos falar sobre fisioterapia, um tema que é meio obscuro para nós ortopedistas, mas a gente tem uma grande fonte, uma grande convidada que vai falar muita coisa interessante para a gente. Filipão, fala aí. Obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje uma convidada especial, Renata Marques Professiore, uma amiga, fisioterapeuta, neuropediatra, hoje o assunto é neuropediatria, então ela tem a especialização em neuropediatria e ela é precursora do método Cuevas-Medec Exercise, falei certo? Certíssimo. E proprietária da clínica Reabilitar, que é uma clínica especializada em crianças com deficiência. Renata, se apresenta, fala um pouquinho de você, conta essa história e como que foi esse trabalho, né, com crianças, onde surgiu isso, como que começou esse prazer não, né, essa vocação para tratar crianças com deficiência. Agradeço primeiramente o convite, para mim é um prazer falar de criança, de falar do nosso trabalho, então a gente começou, assim, essa vontade de trabalhar com criança, acho que já é algo, eu era uma criança que gostava de criança, e aí, quando pensei em fazer alguma coisa, eu pensei primeiro em pediatria, e aí eu tive um avô que precisou de fisioterapia, e aí quando eu vi o contato que a fisioterapeuta tinha, aquela coisa do dia a dia, e quando ela ia na casa do meu avô, ela conseguia que ele saísse um pouco da cama, aí a gente comemorava se ela conseguia levar ele da cama até a sala, assim, essas pequenas conquistas que eu vi ele fazendo com a fisioterapeuta, e eu falei, não, eu quero fazer fisioterapia, né? Isso há 20 anos atrás. Não precisa falar, tá? Datas, se você não se sentir à vontade, não precisa. Eu não tenho problema com isso. Brincadeira. Na pré-história. Brincadeira. Na pré-história, Então, assim, a fisioterapia ainda era muito menor do que é hoje, né? Assim, até ainda nem se tinha obrigatoriedade de, por exemplo, ter um fisioterapeuta na UTI, né? Então, a gente não sabia tudo que a fisioterapia era, toda a abrangência que é a fisioterapia. Então, eu decidi fazer a faculdade, e aí na faculdade, pensando sempre em criança. E aí, no estágio, a minha maior decepção foi com criança. Eu já tive essa primeira barreira, assim, porque eu sentia que eu não estava realmente controlando, assim, o que estava acontecendo. Então, tinha muito uma coisa assim, a criança não está colaborando, e aquilo me incomodava, eu evoluir, que eu não tinha conseguido fazer porque a criança não estava colaborando. Eu achava um peso, assim, né, de colocar como se a criança não tivesse colaborado e eu não consegui fazer alguma coisa, e achava poucos exercícios, assim. Foi o estágio que eu mais... Tanto que eu falei, se for para fazer isso, eu não vou trabalhar com pediatria. E mesmo assim, eu fui fazer a especialização em pediatria, porque eu falei, quem sabe na graduação eu não tive, mas na pós eu posso encontrar algo diferente. E na pós a mesma sensação, assim, o que eu via as aulas práticas, nada me completava. E aí um professor na pós comentou do Canadá. Falou, olha, o Canadá é um país bastante desenvolvido na neuropediatria, tem centros importantes, assim, e aí na época não existia Facebook, Instagram, nada disso, né? Na pré-história. E aí, foi através de e-mail, eu e uma colega de sala, que a gente... E então, eu ia com a cara e com a coragem, mandava e-mail falando que nós éramos duas fisioterapeutas brasileiras que gostaríamos de visitar, de fazer o curso. Então, o que ia surgindo, o que ia dando de resposta, e aí a gente foi. Nós ficamos 6 meses no Canadá, conhecemos vários hospitais, instituições, cheguei a assistir uma palestra com o Oliver Sacks, que é uma referência, né, na neurologia, assim, então a gente teve, assim, alguns momentos muito especiais, e aí eu ouvi falar desse método, Cuevas-Medec, e comecei a procurar, e quando a gente voltou para o Brasil, eu mandei um e-mail para o criador do método, Ramon Cuevas, que nós éramos duas fisioterapeutas que tínhamos entrado em contato com o método e se a gente poderia fazer a formação. Você conheceu o método lá no Canadá, nesse estágio? E, na verdade, não foi um estágio, assim, eu só vi um atendimento do método, e aí, quando eu voltei pro Brasil, assim, aí lá eles comentaram que o criador era chileno, então quando eu voltei pro Brasil,
a gente entrou em contato com o Ramon Cuevas, que é o criador do método. Mas só para entender, você foi insistente, então, nesse negócio de pediatria. Então, assim, você na graduação não gostou, na pós ainda se decepcionou, foi pro Canadá, aí que você viu um atendimento que eu acho que aí foi aí que virou a chavinha, foi isso? A intuição era de que o caminho era esse. É isso mesmo, assim. Então, eu fiquei trabalhando com ortopedia, porque eu estava formada, e aí um professor me deu a oportunidade de trabalhar na clínica dele. Então, eu trabalhava com a parte de coluna, assim. Mas eu tinha essa vontade de atender criança, assim. Eu tinha entrado na faculdade por isso. E aí eu buscava e foi aquilo. Eu falava, se for para fazer o que eu vi, eu não vou fazer. Aí eu faço outras... Eu também gostava das outras coisas, assim. Porque eu sempre gostei muito de pessoa, de gente, de cuidar, assim. Então, era uma coisa que eu gostava. Mas eu tinha aquele sonho antigo de trabalhar com criança. E aí foi, né, realmente esse clique, assim, aí o Ramon foi muito generoso com a gente, assim, já desde o primeiro contato, e aí nós fomos para Nova York para fazer a primeira formação. E aí fizemos a primeira formação e eu falo que foi, assim, o divisor de águas, que aí eu me encontrei e falei, não, isso realmente me faz sentido, quero seguir com isso. E eu não entendo porque, assim, que quando eu vi, eu tinha algo muito forte que eu queria trazer para o Brasil. Assim, eu pensava, poxa, eu tive a oportunidade disso, então eu queria trazer para o Brasil, porque na época não existia aqui esse método, né? Então, o meu nome acabou ficando muito linkado com o método por essa vontade, por ter trazido, então... Você pioneira nisso, Isso, né? pioneira nisso, e aí... É até interessante, a gente estava conversando, né, antes da gravação, esse final de semana foi o congresso, a gravação do podcast vai sair um tempo depois, né, mas assim, a gente estava junto no Congresso Internacional de Paralisia Cerebral, que teve em Campinas, na nossa casa, né, tinha 1.000 fisioterapeutas do Brasil, teve um congresso, foi incrível, a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui, mas interessante é isso, né, as pessoas te identificam como, com o método Cuevas Medec, porque o que você trouxe para o Brasil, né, isso é legal, né? Gratificante, imagino, mas você não faz só isso, né? Hoje a clínica, como que tá, assim, essa questão da neuropediatria, o que você entende, assim? Você acha que é só o método Cuevas que resolve? Só o método X? Como que você entende essa disputa egóica aí sobre esses assuntos? É um assunto bem, bem delicado, mas eu acho que é necessário. Não existe uma receita pronta, né? Os nossos pacientes, eles são... um universo único, né? Cada um com as suas necessidades, demandas. Então, o que eu acredito, é o que a gente também viu no congresso, a gente estava conversando. A primeira coisa, qualquer tipo de tratamento, intervenção baseada, centrada na família. Então, a gente precisa, primeiro, entender essa família, porque eu falo, quando a gente decide trabalhar com criança, a gente decide trabalhar com a família. Então, não existe... Eu não acredito no atendimento que a criança entra, que a mãe fica de fora, e depois de 1 hora eu vou e devolvo a criança, né? Isso ainda é uma prática muito comum. A criança não rende se estiver perto da mãe, mas não existe isso. Você, aos poucos, mesmo que aconteça isso, essa mãe pode entrar aos poucos, né? Ou, por exemplo, uma consulta que a família não está. Eu não acredito nisso. Eu acho que a família tem que entender o contexto dessa criança. Essa criança precisa ser muito bem avaliada, então, antes de se falar de método, a gente precisa entender que parte do desenvolvimento que essa criança está, e existem avaliações hoje que já são um padrão ouro, já desde da UTI. Então, essas crianças, assim, a gente já consegue avaliar a parte motora, né? Então, a gente tem aquilo. Às vezes, a mãe vai para o pediatra e aí fala, não, mas é assim mesmo, é normal, mas... Com que base que falou que é normal, né? Você olhar para uma criança, às vezes uma criança está extremamente saudável, o peso está bom, a altura está bom, todos os reflexos estão bons. A gente tem um dado que 10% das crianças com paralisia cerebral têm todos os exames neurológicos, inclusive ressonância magnética normal. Sim. Então, a gente não pode simplesmente se basear em exames ou assim, né, olhando esses parâmetros básicos. A gente precisa... Existem avaliações específicas para a gente mensurar em qual fase do desenvolvimento motor a criança está. E aí, sim, poder falar se essa criança precisa de intervenção ou não. E o diagnóstico precoce, a intervenção precoce é a premissa, né, para a gente
A neuroplasticidade é muito grande, né? No começo, então... Isso, nessa janela, né, dos 2 até anos. os 2 anos, né? E, então, hoje, a gente tem ainda muitos centros que a gente vai conseguir ter o diagnóstico dessas crianças de 12 a 24 meses. E essas avaliações que eu estou citando conseguem de 3 a 6 meses. Então, a gente está falando quase 1 ano de diferença para esse paciente entrar já para um centro de reabilitação, né? E aí, falando específico da clínica, a clínica hoje é um espaço com várias especialidades, né, que se conversam, que também isso é muito importante. Então, a gente tem... A multidisciplinaridade. É multiprofissionalismo, né? Sim. Inclusive, né? Isso, e principalmente essa equipe tem que se conversar, além de conversar com a família, tem que se conversar, né? Então, assim, qual o objetivo que a gente vai trabalhar para o paciente nesse mês ou nesse período? Então, o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo, né, de novo, em casa? A pandemia... descortinou isso para nós, né? Os atendimentos online, a gente entrou dentro da casa desse paciente através do atendimento online e a gente viu quantas coisas que eles já conseguiam talvez fazer em casa e que na terapia a gente não conseguia treinar. Então, às vezes, na terapia a gente treinava dele subir num banco, mas aí no online a gente treinava dele subir na cama dele, no sofá dele, assim, né? Então, quanta coisa que a gente conseguiu, através do atendimento online, entrar, né, ainda mais na vida dessa família e desse paciente. Então, né, dei maior volta, mas não existe um único método, cada um vai ter o seu benefício, né? Eu acho que assim como cirurgias, né? Na medicina é assim, né? Aquilo que você usa para tudo, provavelmente não funciona, né? Então, você tem que avaliar individualmente isso. As religiões, né? Seitas. Seitas, né? Só serve se for não sei o quê. Eu acho que isso é importante até... Você tocou em muita coisa importante, 1 milhão de perguntas aqui, vamos tentar dar uma fatiada, então vamos voltar no início. Assim, você falou do diagnóstico precoce, intervenção precoce. A gente bate sempre na tecla para o colega que está vendo, ortopedista ou não, mesmo colega médico, a gente faz aula para paralisia cerebral, sobre paralisia cerebral para alunos da faculdade, e eu sempre falo, você vai ser clínico, ginecologista, você precisa saber diagnosticar, você precisa pelo menos pensar na hipótese diagnóstica. Como você mesmo falou, a ressonância é normal em 10 a 12% das vezes, então não é exame de imagem, exame é clínico, né? E é isso, então assim, às vezes a criança chega, você está falando com 12 a 24 meses, eu já fiz diagnóstico de paralisia cerebral criança de 9 anos. Então, assim, ninguém nunca tinha falado a palavra paralisia cerebral. Esse acho que é um problema, né? Porque ainda colegas médicos, talvez até ortopedistas, ortopedistas pediátricos, espero eu que não, mas eles ainda veem a paralisia cerebral como uma doença com estigma, né? Então, e também assim, com alto grau de incapacidade, às vezes não é, né? Então, às vezes assim, o paciente tem aquele cognitivo normal, às vezes ele é uma monoparesia, uma coisa muito simples, mas assim, muito localizada. Muito leve, né? E assim, ainda assim é paralisia cerebral. Então, esse é um termo que falar para os pais é difícil. E que as pessoas não querem falar. As pessoas não querem falar, as pessoas têm medo de falar. E eu acho que... E atrasa o diagnóstico. Que passa por isso. E atrasa a intervenção. Com certeza. As pessoas não querem perder, não querem ter essa conversa. O ginecologista que a criança nasceu... ele não quer sentar com a mãe e falar, olha só, então, né? Seu filho é prematuro, a gente precisa conversar sobre a possibilidade de paralisia cerebral. Então, acho que falta, né, a gente ter essa conversa, uma conversa preliminar, né? Sim. E o que você faz, efetivamente, como fisioterapeuta de intervenção precoce nessas crianças aí já na UTI ou com poucos meses de vida? O que pode ser feito para começar? Tá, então eu vou falar também uma coisa anterior do que a gente conversou. Quando eu vi você lá no congresso, assim, eu comentei com as colegas, assim, a diferença que faz um médico estar dentro de um universo. Tinham alguns outros médicos, mas a grande maioria era de terapeutas, né? Então, assim, essa lacuna que se tem entre médico e terapeutas precisa acabar. Né? Assim, da mesma forma que a gente vai num consultório acompanhar um paciente, por que não o médico vir com esse paciente para assistir uma terapia, para ir numa clínica de reabilitação, né? Assim, quem às vezes não está diretamente em um centro de reabilitação. Então, assim, eu estou há 20 anos na área, eu conto nos dedos, assim, às vezes que a gente recebeu uma visita de um médico na nossa clínica, né? Então, e quem que está em centro de reabilitação? São exceções. Quais que são no Brasil? SARA, ACD, qual outro? Do assim? Simão Toro. Do Simão Toro. Então, assim, são poucos, né? Eu acho que a grande maioria realmente não sabe
o que é feito nas clínicas, né? Dentro das terapias. E como que você vai conduzir um tratamento ortopédico sem ter essa parceria? Não tem como. Se você está disposto a tratar crianças com paralisia cerebral, crianças com deficiência, assim, para mim, é impossível começar um tratamento ortopédico sem que essa criança esteja inserida em terapias. Não tem como. Se você não conhece, se você não sabe o que a pessoa está fazendo do lado de lá, né, ou junto, né, não é nem do lado de lá, né, é o que você falou, né, de estar junto, é completamente diferente. O pouco de oportunidade que eu tive de ir à sua clínica e de ver a coisa acontecendo, assim, eu sou suspeito para falar, mas assim, eu fico... É um trabalho muito gratificante, porque é completamente diferente. É completamente diferente. A forma como a oportunidade que a gente tem ali, 50 minutos de uma consulta, é completamente diferente dos terapeutas que estão todos os dias, ou 2, 3 vezes por semana, né? Sim. Terapia Assim como que pra gente é muito bom quando a gente vai numa consulta. A gente também fez algumas consultas juntas, e às vezes a gente pensa, por exemplo, num gesso seriado para um paciente, mas aí a gente conversa junto, poxa, como que é essa família, vai seguir as orientações, vai ter condição, né, porque a gente tem questões também de condição financeira, socioeconômicas que precisam ser levadas em consideração quando a gente fala num tratamento a médio prazo, a longo prazo, assim, então, todos esses pontos, as orientações, geralmente essa família segue as orientações, então quando a gente pensa teve um caso que a gente falou até de cirurgia, mas o paciente estava descompensado neurologicamente, então como você faz uma cirurgia que esse paciente precisa de repouso, se ele está tendo crise sem controle, aí ele pode acabar perdendo uma cirurgia, né? Então, se a gente não tem essa conversa entre equipe, né? Porque às vezes a família não consegue, na consulta, trazer tudo. Então, se a gente não tem esse olhar realmente de equipe multiprofissional, a gente não dá conta de atender o paciente neurológico na sua totalidade. É um paciente muito específico, assim, é uma família com muitas demandas e que a gente precisa tentar observar e acolher todas essas demandas, né? Então, quando a gente fala em intervenção, o paciente com alguma suspeita neurológica, ele realmente consegue ser atendido já desde a UTI, seja em posicionamento, em orientação, né? Então, assim, tem muitos casos que ficam, por exemplo, 6, 7 meses na UTI. E aí eu acho que tanto para a equipe quanto para a família, a primeira coisa é essa criança sobreviver. E aí, quando essa criança sai, para os pais, assim, o que eu recebo muito, parece que assim, acabou. Saiu da UTI, acabou. Mas, na verdade, está começando. Então, assim, ainda falta orientação. Eu acho que já melhorou, tá? Do que eu recebia antes, mas eu acho que ainda... Então, falta uma orientação muito redondinha quando essa família sai do hospital, sai da UTI, assim, para... Alinhar a expectativa, né? Primeira coisa, isso, e procurar e dar o próximo passo, né? Exatamente. E informações confiáveis, né? Porque entra naquele ciclo da família, entra em procura de terapias, né? E é o momento que, eventualmente, ela pode cair em mãos erradas, né? De pessoas que talvez não estejam preparadas para dar aquele suporte e vendendo coisas que não são necessariamente corretas, né? Do ponto de vista científico. Então, é sempre importante, eu acho que a gente fala isso toda vez, mas eu vou repetir pela 1000ª vez. É importante quem estuda, quem vai atrás do conhecimento, colocar a cara a tapa na internet. Porque gente vendendo coisas erradas, picaretas, tem aos montes. Então, informações sérias. De qualidade, com embasamento científico, né? A gente precisa. Ter pessoas igual a Renata que vem aqui, tira um tempo para poder conversar. Então, te agradeço por vir, assim. Nossa, um prazer. E isso que você está falando é muito verdade, assim, é muito tratar crianças com deficiência, principalmente crianças com paralisia cerebral, que é o foco maior, né, da reabilitar, da sua trajetória e por que não, da minha. Eu falei com o Dr. Mauro esse final de semana, eu falei, a minha meta é em 5 anos só atender crianças com paralisia cerebral. Isso é uma meta minha de vida, assim. Então, assim, a gente entende que isso, quem está dentro da ACD, que você faz aquelas globais, né, que tem oportunidade de transdisciplinarmente discutir, o TO, todo mundo, mas isso é uma realidade de poucos locais, né? E a gente precisa trazer mais isso, né? Fazer esse bate-bola, não tem como ser diferente, não tem como. É exatamente isso. E assim, a gente tem algumas questões aí, quando a gente fala em convênio.
As clínicas de convênio, infelizmente, pelo até repasse de valor, assim, então muitas vezes são profissionais que não estão habilitados para atender esse tipo de paciente, essa especificidade, né? Então são clínicas, assim, muitas vezes com estagiários ou com recém-formados que não têm uma formação. E mesmo quando a gente fala em SUS, infelizmente, assim, então essas mães passam, às vezes, para conseguir uma consulta com o fisioterapeuta, fica 3, 4 meses, e aí ela é inserida num grupinho. Um grupinho que vai ver essa criança por 30 minutos, uma vez por semana. Então, imagina tudo isso que a gente está falando, né? Um terapeuta que, às vezes, acompanha 5, 6 crianças no mesmo horário, em 30 minutos, né? E aí, quando a gente fala isso, vai precisar, por exemplo, que eu vejo isso até nas crianças da clínica, precisa de um raio-x de quadril, até conseguir passar na consulta, 3, 4 meses aí para conseguir fazer o raio-x. Então, tá olhando pro retrovisor, né? Você tá vendo o raio-x de 6 meses atrás. E aí já subluxou, já luxou, já aumentou, assim, então muita coisa, infelizmente, né, ainda tem essas barreiras, né, de como são conduzidas, seja o paciente de convênio, o paciente de SUS, assim, acontecem essas coisas, mas o que eu acho que o que dá pra gente diminuir nisso é sempre o máximo de comunicação e de também pensar nas prioridades, né? Porque também, às vezes, a gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo, orienta muita coisa ao mesmo tempo, então acho que a gente tem que sempre pensar na prioridade. Então, a prioridade desse momento, né? São pacientes que passam com muitas especialidades, mas, poxa, a prioridade é aquele exemplo que eu dei. Um paciente que precisa operar, mas ele não está compensado neurologicamente, então talvez não adianta ele passar numa consulta do ortopedista. Ele primeiro precisa estar, né, melhor compensado, assim, então rever as medicações, fazer um novo eletroencefalograma, alguma coisa que talvez primeiro estabilizar nessa parte. O nosso caso, por exemplo, a gente tem paciente que a gente recebe para fazer um intensivo e o paciente está desnutrido. Então, esse paciente ele precisaria primeiro passar com uma nutricionista, né, tá um pouco melhor nutrido para depois vir para um intensivo. Então, isso também é algo que a gente precisa pensar na prioridade do paciente, porque são muitas demandas. Acho que isso é um ponto importante. O multiprofissionalismo, às vezes, deixa o paciente meio sem dono, né? Aquela coisa de cachorro com muito dono morrer de fome, né? Então, se não tiver alguém para conduzir isso, seja ele fisioterapeuta, vocês que têm essa expertise nisso, ou na maioria das vezes o ortopedista pediátrico para primeiro fazer isso, depois fazer aquilo. Eu acho que é importante isso, porque senão a gente fica perdido em qual momento até onde a gente vai, até onde o outro vai. E essa questão que você comentou também, né, Renata, de assim, ir na consulta do ortopedista, porque isso é um ponto muito importante, né, porque às vezes algumas coisas seria uma receita de bolo, por exemplo, paciente que tem flexo do joelho até tantos graus, você faz um gesso seriado. Você vê o paciente tem dermatite, você vai ver o paciente não tolera tal coisa, você vê a família não tem condição. Então, tem que individualizar num certo ponto, né, que tem que todo mundo falar a mesma língua, porque às vezes chega num certo ponto que fala assim, não, mas a fisioterapeuta falou que ele tem que usar uma botinha. E aí você vai ver uma órtese que, na verdade, não é bem isso, né? Igual, já aconteceu muito isso comigo. Talvez todo mundo, né? Uma coisa que eu acho que é legal, que você tocou no assunto. Talvez a criança passa com vários, né, colegas diferentes, né? TO, fono, e cada um dá uma orientação correta sobre uma coisa, mas a questão é como juntar tudo isso, né? Cada um desses pontos. Exato. Né? Não é que um está indo contra a opinião do outro. Exato. Mas assim, o que realmente, como você falou, né? O que sobrepõe naquele momento e vendo a questão longitudinal. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu achei muito legal do Congresso, várias coisas me chamaram a atenção, né? Mas assim, essa questão de trazer a família não só para o centro da terapia, mas também para o centro da pesquisa, eu achei isso uma sacada genial, né? A gente já acompanha, vamos conversar aqui, né, sobre o Ken Child, sobre o F-Words, a CIF, coisas que a gente já tenta aplicar na prática, né? E depois até gostaria que você comentasse sobre isso, mas uma coisa que eu achei muito legal que eles trouxeram, que é exatamente você colocar as terapias dentro do hábito do dia do paciente, de movimentos ativos, sair um pouco dos movimentos passivos, né?
E é isso, né? O que importa para a criança? O que importa é o que ela faz, ok. E o que importa é o que ela faz na vida diária dela, na escola, né? Essa semana eu tenho uma criança com mielo, que a escola, a gente passou um tutor, na verdade um antirrotacional, e essa criança foi para a escola e a escola proibiu a criança de ir para o parquinho na hora do intervalo, porque ela tinha ido para a escola com o tutor. Eu falei, não, é o contrário, tira o tutor, deixa ela ir para o parquinho do jeito que ela quiser, porque se a gente em terapia está tirando ela das atividades, é tudo errado. Tá errado. Entendeu? Com certeza. A ideia não era essa. Você quer inserir ela, né? Quer inserir, não excluir. Aí ela ficou o recreio inteiro presa no tutor, vendo as crianças brincar sem brincar, porque a escola achou que a minha orientação era que ela tinha que usar. Não é isso. É tudo errado. Então, eu achei muito legal que a Iona, né, Novak, que é uma TO, né, ela trouxe muitos vídeos mostrando essa questão do ativo. Seja uma criança de MFCS 5 tocando uma cadeira com um dedinho. Tipo, isso é mais importante ela aprender a tocar uma cadeira do que ela ficar recebendo movimentos passivos. Sim, E o alongamento passivo, por exemplo, já caiu por terra há muito tempo, né? E a gente ainda vê alguns lugares praticando o alongamento passivo, né? Até pela questão da espasticidade, ele é um músculo que ele não pode ser alongado passivamente, porque você pode... Reflexo de tiramento. Isso, e aí você machuca, e aí, ao invés de você estar alongando, você está só machucando. Fibrosando. E esse músculo vai ficar ainda mais espástico, ainda mais contraturado. Então, são algumas práticas, assim, mas no dia a dia, às vezes, ainda você vê um paciente deitado. E também eu falo assim, você vai estar com esse paciente 45 minutos, 1 hora, 2, 3 vezes por semana. Mas essa espasticidade vai estar ativa 24 horas, né? Então, é muito melhor você fazer algo dentro da função e com esse paciente em posturas antigravitacionais, porque a espasticidade é totalmente diferente desse paciente deitado, com esse paciente sentado, com esse paciente em pé. Então, com ele dormindo, com ele acordado, com ele comendo, com ele alegre. Isso, então a gente precisa fazer dentro desse contexto, né? E muitas vezes, assim, praticar uma tarefa específica e, pensando em criança, sempre muito relacionado com brincar. Que também isso acho que o Congresso trouxe muito, né? Então, acho que mesmo a gente que tá com criança, às vezes a gente esquece que, assim... Como é importante, a né? base da criança é brincar, né? Então, assim, quando a gente vai fazer um exame físico, você tem que pensar né, o quanto que é possível fazer lúdico, isso, né? O lúdico, brincando. Eu fico muito, muito admirado de ver o trabalho de vocês lá na clínica, como que as crianças, elas se divertem na terapia. E isso também foi um ponto legal que o Congresso levantou, né? E, assim, eu tenho brinquedos no consultório, eu tento, né, melhorar isso na minha prática. Tem colegas que falam, não, nunca vou ter brinquedo no consultório. Eu falo, tudo bem, eu respeito você, mas eu estou atendendo criança. Eu quero que a minha criança esteja à vontade para eu examiná-la. Como é que eu vou examinar uma criança chorando? Claro que eu examino, porque às vezes é necessário. Mas, assim, eu tento dar uma volta no mundo. Você já me viu atendendo, eu sento no chão, eu faço o que for possível para que a criança fique à vontade, porque ali é o momento dela. O que adianta se toda criança que eu atender ficar chorando? Examinar a espasticidade com criança chorando? Como que é? Sim. Você não está examinando nada, né? Sim. Eu lembro uma das primeiras consultas que eu fui foi do Dr. Carlos Santos. Não sei se vocês conhecem o ortopedista. E assim, começava a consulta dele, ele já abria um armário, era cheio de brinquedos já, e já pedia para a criança escolher e tal. E aí, parecia que nem ia começar a consulta, porque aí ficava, às vezes, mostrando e falando do brinquedo e tal. E aí, quando ia ver, já tinha feito um teste, outro teste, sentado lá no chão e tal. Então, é realmente isso, assim, a gente tem que sempre rever o que, né, de que forma que a gente está abordando essa família, de como que nós estamos conversando, né? Quando a gente falou de prognóstico, é muito difícil sempre dar uma má notícia, mas a gente tem que se preparar para falar sobre isso, né? E aí se prepara, se você precisar se preparar emocionalmente, se você precisar de anotações, se você precisar de uma avaliação mais específica, né? Às vezes isso você não consegue fazer em um único dia, às vezes, assim, você tem que esperar realmente um momento, ver se essa família tá junto, né? Às vezes pedir, olha, na próxima você reavaliar, pode... né? Porque às vezes uma coisa que você viu ali não era exatamente isso, né? Sim. E a família chega para você e fala o quê? Se meu filho vai andar? Essa é a pergunta, né? E aí a gente tenta sempre trazer a importância da comunicação e do cognitivo primeiro do motor, né? Sim. E eu achei muito legal isso também no Congresso, porque
Cara, aquela Iona, ela ficava falando, mostrando os vídeos, eu falava assim, cara, é isso. É isso. Não me interessa se essa criança tá abrindo a perna, se ela tá fechando, se ela tá andando. Importa se ela tá comunicando. Uhum. E se ela tá sendo feliz, Se ela tá sendo feliz. Se ela tá... O andar, ele realmente, ele é, assim, um grande marco. Mas eu, de novo, é o que eu falo, assim, eu acho que com a avaliação a gente consegue até mostrar, às vezes, o que vem antes do andar. Então, eu já tive, por exemplo, pacientes que chegaram na clínica sem controle cervical. E aí, a gente tem uma pergunta na nossa avaliação. Qual é a sua expectativa do tratamento, né, como pai? E a pessoa fala, que ele ande. Aí, na avaliação, aí a gente, tá bom, a gente recebe aquilo. Aí, na avaliação, a gente vai mostrando. Então, a nossa avaliação, ela percorre 41 itens, desde controle cervical até marcha independente. Aí, a gente vai pontuando. Se é 0, se é 1, se é 2, se é 3. Aí, ele começa a zerar, por exemplo, controle de tronco, zerar reações de proteção e tal. Aí, a gente vai mostrando para os pais, olha... Como existe. Então, assim, aí, na avaliação mesmo, eles vão entender, então, como que vai conseguir andar se ainda não sustenta isso? Então, olha, aí o objetivo a gente também conversa. Qual que você acha que é o objetivo? Eu queria que andasse. Olha, mas antes de andar, e se a gente viesse nesse daqui que tá 0 e que a gente precisa ir pro 3 e tal? E aí é quase uma educação, assim, que a gente vai fazendo, e aí Isso chama-se terapia cognitivo-comportamental. A pessoa chega à conclusão sem você precisar falar isso pra ela. Aí você vai mostrando e tal. Mas aquela pessoa, ela não tem a menor noção, ela recebe um filho para começar. Quem é pai e mãe recebe um filho e não sabe o que fazer. Não sabe nem limpar a bunda. Né? Agora, se você recebe uma criança... Quanto mais saber suspeitar de paralisia cerebral. Exato. Você recebe uma criança com deficiência, a interrogação, ela aumenta, a ansiedade, muitas vezes o homem vai embora, deixa a mulher sozinha, Exato. Fica uma família desestruturada e assim, ou quando o homem fica, né? Graças a Deus, que bom que ficou, mas ele continua também com dúvida como a mãe, então assim... Ou às vezes não participa de nada do processo também. E aí vem, assim, né, que outro termo que eu comentei que eu achava que era legal da gente falar, que é sobre o capacitismo, né? Sim. O capacitismo hoje, essa palavra que está sendo amplamente utilizada, assim, né, nos textos e nas redes sociais, que fala sobre o preconceito, né, que a gente tem, todos, profissionais de saúde, sociedade, famílias, da pessoa com deficiência. E o capacitismo começa, e essas mães, esses pais começam a sentir realmente dentro da família. Então, eu participei de uma roda lá no Congresso das Famílias, e até mesmo com a religião. Então, assim, às vezes eles deixam de ir na igreja, porque chega na igreja e a pessoa fala assim, não, ou talvez foi porque não rezou direito, ou então você precisa fazer tal coisa, ou numa outra religião explica que a criança é assim, porque alguma coisa do seu antepassado fez com que... Então, assim, as mães falam, poxa, imagina você escutar que teu filho é um erro de um antepassado, ou um erro que ele já fez, ou um erro que... Em outra vida. Então, assim, são coisas muito pesadas, né? E eu, assim, cada um tem a cruz que merece, então, peraí. Então, você está chamando meu filho, é uma cruz, ou outras coisas assim que essas famílias não gostam. Isso, de ser chamado de anjo, de ser exemplo de superação, né? Que é o que elas falam, a gente recebe essa... guerreira. De guerreira, mãe guerreira. Então, assim, elas não querem isso, né? Elas falam, não quero uma medalha pendurada no pescoço, que essa medalha é muito pesada. Eu quero os direitos, eu quero acessibilidade, né? E não fala com as crianças, né? Não, a criança com deficiência, a pessoa olha e não fala com a criança. Enquanto 50% delas tem cognitivo normal. E aí, mesmo as com baixo cognitivo, a maioria delas comunicam, né? Então, fala com a criança. A pessoa passa, vira o rosto, né? E até médico, às vezes você vê, vai examinar o paciente, põe o paciente na maca e não olha no rosto do paciente, não fala, olha, o tio vai ver você. A criança está entendendo, cara, o que você está falando. Claro. Né? Então é importante essa parte. Eu só queria abrir um parênteses, não vamos perder. Queria fazer uma crítica aos brinquedos na consulta. Quão difícil é pegar esses brinquedos de volta no fim da consulta. Mas aí já é outra educação. A mãe da criança entender que o brinquedo não é dela. Exatamente. É lidar com frustração. Você está ensinando outra coisa. Na próxima consulta você volta e brinca de novo. Olha, ainda falando do Dr. Carlos Santos, ele fazia assim, me devolve com pilha completa. Então, às vezes, ele já dava sem pilha, aí alguns pais brincavam. Não, fica mais caro de pôr tanto de pilha que o brinquedo precisa, assim. Então, é isso mesmo. Mas eu acho que, assim,
o brincar, né? Seja com brinquedo, seja sem brinquedo, assim, mas esse contexto de pensar que a gente está atendendo... Pensar como criança. Assim, né? O que a gente gostava quando a gente era pequeno, então vamos fazer isso. Uma outra coisa que a gente faz na clínica, assim, que fez uma diferença muito grande, é tentar fazer ações, então, assim, a gente faz uma corrida anual, que foi prejudicada pela pandemia. Então, uma corrida, e assim, de novo, a gente começou a pensar, poxa, seria legal se os nossos pacientes fizessem alguma prática esportiva. Aí liguei para um organizador de corrida, ele falou, não, nunca fizemos com crianças com deficiência. Falei, olha, pode deixar, eu organizo, eu faço a parte né, das inscrições, não vai dar trabalho nenhum. A gente faz uma bateria antes com essas crianças. E aí, a primeira, assim, foi aquela coisa incrível. Então, cada um foi do jeito que conseguia ir. Então, teve criança que foi com andador, teve criança que foi com cadeira de rodas. A gente teve um paciente que usava ainda oxigênio, o pai foi junto, carregando oxigênio. E aí, depois que a gente participou a primeira vez, quando acabou, assim, o organizador falou, não, ano que vem vocês já estão. E aí, a gente fez, acho que foram 3 ou 4 edições da corrida, e foi muito legal. Teve o dia do skate também, né? A gente fez com o skate, que é o pessoal do projeto Skate Anima, né? Eles fazem uma estrutura, e aí o paciente fica amarrado nessa estrutura, e aí consegue ter a vivência da prática do skate, e os pacientes conseguem ficar melhor em pé, eles colocam só um apoio, assim, né, no próprio skate, tipo uma bengala, para o paciente também ter essa sensação. Tem agora adaptações para os pacientes conseguirem surfar, ir para a praia, né? Então, a gente, sempre que pode, a gente faz isso com os pacientes, assim. Então, a gente já fez teatro, então junta a turma toda, né? Porque aí eles, assim, fazer parte de um grupo é muito bom. Né, eu acho que tanto para as crianças quanto para os pais, esses pacientes também que vão crescendo, assim, então a gente tenta ir fazendo essas ações, porque para não ficar só no ambiente da clínica, né, a gente acredita que esses pacientes, eles precisam estar em todos os... Ser integrados. Serem integrados em todos os lugares. Então, quando a gente consegue, a gente também faz visita nas escolas, explica nas escolas, assim, a gente já chegou em escolas que o paciente não era tirado na cadeira de rodas nas 4 horas, 4 horas e meia que fica na escola, e aí quando a gente chega e tira e vê que assim, nossa, mas a gente poderia ter tirado ele da cadeira, né? Então, escola que, por exemplo, que a mãe alimenta antes, porque sabe que ninguém vai conseguir alimentar. E às vezes você vai dar a orientação e pronto, a coisa acontece. Não, e é isso, assim, a gente veio, né, não vou falar de idade não, mas assim, quando a gente era criança, existiam as instituições, né? As crianças eram institucionalizadas. Pelo menos na minha cidade tinha, né? Virava, enfim, as famílias abandonavam e tudo mais. Então, assim, é um cenário completamente diferente. Eu acho que a gente já avançou bastante, né? Eu acho que essa questão de inclusão nas escolas, as crianças são completamente inclusivas. Hoje eu estava atendendo uma criança, o Pedro. Pedro, ele é um nível 5, então não tem controle de tronco, nem controle cervical, cognitivo normal e tal, super brincalhão e tal. E aí eu tava conversando com ele hoje, falei, não, ele brinca de queimada. Tipo, a criançada mete a bola nele com força e ele adora. Quanto mais bolado ele toma, mais feliz ele fica. E aí ele tem o stand frame, né, para ficar de pé, e aí ele faz questão de ficar de pé na educação física, mas ele não tem controle de tronco nem cervical. A criançada, a mãe falou assim, olha, eu chego na escola com a cadeira de rodas, as crianças da sala vêm buscar ele na porta e eu já não levo ele para a sala mais. Ali é a tribo dele, ali é o lugar dele. Então ali ele se vira. Com quantos anos ele tem 7. Ali ele se vira, ele se organiza. Tipo, a mãe chega na porta e dali ela não entra, porque dali ele se vira. Ele negocia, ele dá um jeito. Mas eu tive essa experiência, eu estava lá em Ribeirão, eu tive um colega, o Léo, que ele era um diparético. Hoje ele ainda anda, assim, mas com muita dificuldade, com um crouch muito grande. Mas o Léo era um menino que participava de todas as atividades normal. A gente fez uma viagem na 8ª série pro nosso recanto aqui. Cara, o Léo foi com a gente, cara. E o Léo a gente zoava igual todo mundo. Era aquela época de zoar mãe, sabe? Zoar mãe. Cara, era igual zoar de todo mundo, inclusive a do Léo. Era a mesma piada, ele entrava na brincadeira, roubou uma toalha dele um dia no banho, ficou puto com a gente, que ele usava andador. Cara, e era super inclusivo, o Léo era super da turma, assim. E eu fico vendo, na época eu nem tinha noção que era uma paralisia cerebral, mas é impressionante, assim, a gente incluía em tudo, inclusive na zoeira, assim. O Léo era super, super, né? Encontra ele quando eu vou votar, ele vota no mesmo lugar que eu.
Até hoje eu encontro ele toda... Hoje ele faz o quê? Cara, o Léo tem uma formação, parte de TI, assim. Ele fez essa parte de TI, ele trabalha de casa fazendo essas coisas. Eu lembro na minha escola, eu já contei isso daqui, eu sou péssimo em esportes, e tinha um colega, o Gabriel é hemiparético, com a mão completamente disfuncional, a mão dele não usava para nada, o pé com algumas deficiências e tudo mais. O Gabriel ia bem em todos os esportes. Olha ele jogava isso. futebol, basquete, melhor que eu, não preciso nem falar, né? Porque, não, ele era bom de fato. Que legal. E hemiparético, e ele não queria nem saber. A gente era sócio do mesmo clube, além de estudar junto, e ele ficava o dia inteiro jogando esporte. E todo mundo queria ele no time, porque ele era bom. Ele era bom no vôlei, ele era bom no basquete, com uma mão só. E ninguém queria. Você com as duas mãos teoricamente boas, não eram tão boas. Só quando a bola era minha. O Felipe é ambicanhoto. Sabe que você perguntou o que ele fazia, né? Esse é um dado também muito triste, uma realidade que apenas 1% dos adultos com paralisia cerebral são registrados assim, em carteira. Então, assim, é sempre trabalho informal, muitas vezes são contratados só pela lei de cotas, né? E também existe um preconceito com isso, que às vezes fala assim, a pessoa com deficiência boa para contratar, que às vezes é uma deficiência que não tem um comprometimento cognitivo, né? Então, até isso também aí é quase um outro podcast, né? Quando se fala em sexualidade, né? Também, então, são temas, assim, também foram abordados no Congresso. Quando a gente, assim, teve o Daniel Gonçalves, aliás, deixa a indicação, chama Meu Nome é Daniel, no Globoplay tem esse documentário falando da vida dele, ele hoje tem 39 anos, né, ele é um PC distônico, e ele começou a palestra lá no Congresso, e a primeira pergunta que ele falou foi, quem daqui já ficou com alguém com deficiência? Né? E aí, numa sala grande, acho que 3 pessoas levantaram a mão, ele falou, mas o Brasil se autodeclara, né, no último censo, 24% dos brasileiros se declaram com alguma deficiência. Então, onde que está esse buraco, né? Que 24% dos brasileiros se autodeclaram com algum tipo de deficiência. E quando a gente pensa assim, né? O que você teve de amigo com deficiência? O que você teve, às vezes, um relacionamento até amoroso com alguém com deficiência. E ele falou que ele namora há 7 anos e toda vez ele passa pela mesma situação que as pessoas acham que ou a namorada é irmã, cuidadora, ou que está com ele por caridade. Então, assim, e é uma pessoa extremamente capaz, né? Quem puder assistir, ele faz um documentário, tá para sair um outro documentário falando sobre acessibilidade e sexualidade, e as pessoas duvidam, né, da capacidade. E a gente, né, aquilo que eu falei de novo, né, a gente, quanto profissional da saúde, o quanto que a gente ainda duvida, né, do nosso paciente, da nossa criança, dessa família, né? Eu acho que o tempo todo a gente, às vezes, duvida, né? Duvida da capacidade. Então, por mais que a gente use esses parâmetros, né? Eu sou uma pessoa extremamente favorável às avaliações e reavaliações, mas a gente tem que usar isso como um parâmetro e como um auxiliar para a gente conversar sempre abertamente, mas a gente não pode duvidar da capacidade dessa criança. E até longitudinal, né, Renata? Assim, para saber, ele tá assim agora, futuramente ele vai estar assado, né? Sim. Mas não para determinar um prognóstico ou traçar uma limitação permanente, né? Sim. Porque muitas vezes a gente não tem a noção até onde esse paciente pode chegar, né? Sim, e as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, assim, eu sempre quando eu vou falar e quando se toca nesse assunto, meu filho vai andar, meu filho vai fazer isso, eu falo, olha, o que a gente tem até hoje, o que a medicina, o que as evidências mostram até hoje, é isso. Mas a gente não sabe, né? Daqui 5 anos, o que a gente fazia. E também, assim, muitos dos estudos se baseiam em coisas que eram feitas, por exemplo, o que era feito com uma criança com paralisia cerebral há 10 anos atrás é totalmente diferente do que é feito hoje. Então, às vezes, o estudo que foi feito, né, até em relação a tratamento, até tipos cirúrgicos, então, assim, o quanto que evoluiu de cirurgia do que era feito, né? Antes esse paciente era muito mais mexido do que hoje, ou era muitas vezes mexido tardiamente. Ou mexido de uma forma que mais atrapalhava do que ajudava. Isso, então assim, né? Hoje tem algumas intervenções também precoces na área da ortopedia
que evita que aconteçam coisas que... Tiveram algumas mudanças, né? Principalmente se você pensar, a gente já comentou aqui em outros podcasts, tem uma mudança muito legal que foi introduzida pelo grupo canadense, né? Que é o GMFCS, em 97, né? O grupo do Palizano, que são fisioterapeutas. Isso melhorou muito a nossa comunicação, o prognóstico e tudo mais. E aí, pensando na questão das cirurgias, a vigilância dos quadris, né? A vigilância dos quadris, ela trouxe também essas intervenções precoces de botox, fenômeno, adutores, enfim, coisas para melhorar diminuir talvez essas taxas, né, de luxação que a gente sabe que é tão alto nos níveis mais altos. Falando do GMFCS, até para o colega que eventualmente está aí ainda, né, quase 1 hora de podcast, do ortopedista pediatra que vai fazer a prova, a gente já falou outras vezes, mas enfim, o GMFCS que divide de 1 a 5, se você pegar, o primeiro artigo foi publicado com crianças de 7 a 12 anos, e eu sempre na minha aula de paralisia cerebral eu falo, olha esse gráfico, é muito fácil você dividir os níveis entre 7 e 12 anos, mas olha no início, apaga dos 7 aos 12 e olha de 1 a 6. Então, a intersecção é muito grande, é difícil você ver e diferenciar os níveis motores, né? Então, aí pegando o gancho do que você falou, então até os 7 anos, a gente ainda tem muita dificuldade para definir o diagnóstico. E muitas vezes a gente se surpreende, né, positivamente, inclusive, com crianças que você esperava que fosse um nível, e que na verdade não é que mudou o nível, é que ela não foi diagnosticada corretamente. Então, isso é muito legal, assim. Então, não é difícil a mãe falar, mas falaram que minha criança não ia andar, falaram que meu filho não ia andar. Então, assim, é realmente difícil você falar. E aí, até voltando um gancho aqui para algumas coisas que acho que são importantes a gente pontuar, a gente já está chegando num momento crucial aí de que só os fortes ficam, mas... só as famílias, os nossos familiares ficam. Só o pai e a mãe, né? Que vai curtir, né? As tias, como falar, eu te amo, né? Tem uma tia minha que poxa, eu te amo, pelo menos ela me ama, pelo menos ela curte. Eu queria te perguntar, afinal, o que é o método Cuevas-Medec? Conta pra gente. Boa. Até agora nós estamos falando, você trouxe para o Brasil, você é a pessoa, você é a Miss Cuevas-Medec no Brasil, e a gente não falou disso ainda. Mostramos isso, Vamos né? explicar pro pessoal, ninguém melhor. Eu até trabalhei lá no Canadá de garçonete para conseguir recurso financeiro para ter o recurso para fazer o curso. Então, o método criado, né, pelo Ramon Cuevas, até hoje o Ramon atende, assim, então é um método que passa por constantes renovações, né? Atualizações, isso é muito legal. Você estava com ele agora, recente, né? Eu fui, faz 15 dias, e é muito bom, assim, tipo uma reciclagem, né? E aí a gente sempre aprende, tá direto na fonte, assim, né? Muito, muito bom. E o método trabalha... tem alguns princípios, né? Então, a gente faz, que até uma das coisas que eu comentei, né? A gente faz o quanto possível movimentos contra a gravidade, né? Então, a gente utiliza a força da gravidade. Então, o paciente, ele é exposto livremente, sem nenhum recurso de aparatos, né? Que a gente chama de órteses, então, a gente... Aditamentos, né? Isso, a gente quer que esse paciente possa estar livre para dar o máximo do seu potencial, né, nos exercícios que são propostos. Esses exercícios são exercícios desafiadores, isso eu acho que foi uma grande sacada, assim, do Ramon, de ao invés de facilitar para o paciente, ele dificulta, e através do desafio, então, através de tomadas, né, que a gente faz no paciente, quanto possíveis, os mais distais, para que esse paciente tenha toda essa sensação de liberdade contra a gravidade por apoios mais distais, né? Então, a gente acredita, né, que a gente tem uma programação genética, independente da lesão, que esse paciente vai seguir. E aí a ideia é essa, né? A gente faz um estímulo motor para que esse paciente receba esse estímulo e que aí essas novas conexões ou outros caminhos que são encontrados, esse paciente possa dar uma resposta automática ao exercício proposto. Então, a gente não utiliza comando verbal, então a gente não explica o que vai acontecer para o paciente, então o movimento acontece de uma forma assim
quase que orgânica, e aí muitas vezes a gente fica até atrás do paciente, então faz o exercício, e aí o paciente começa a responder, porque são essas reações de endireitamento, que são automáticas, então a gente vai por esse caminho. Então para pacientes, assim, até com alterações importantes cognitivas, pacientes, assim, de níveis motores, né, de MFCS 4, 5, conseguem dar essa resposta, porque a gente, muitas vezes, né, em outras terapias, às vezes depende ou do comando verbal, ou né, da parte cognitiva, e aí o Ramon achou aí esse outro caminho para fazer esse estímulo, e assim, é o que eu falei, para mim foi o que fez o sentido, então, na minha abordagem eu utilizo porque é o que eu acredito, mas na clínica eu senti, assim, nessa minha trajetória, essa vontade de ter outras especialidades, de ter outros olhares para o paciente, né? Então, a gente tem a nossa equipe de fono, de psicólogo, de neuropsicólogo, de psicopedagogo, de TO. Então, por exemplo, a gente viu o quanto que essas famílias precisavam de um acompanhamento psicológico, né? Então, a gente vê o que está acontecendo com essa mãe, com esse pai, com esse irmão de criança com deficiência, precisa quase do mesmo olhar do que a criança com deficiência, né? Então, lá na clínica a gente tem muito essa preocupação, assim, né, do que está acontecendo com essa família. Então, às vezes, assim, uma sessão que a gente converse com essa família, que a gente oriente, que a gente entenda, é mais importante do que, às vezes, a gente colocar efetivamente a mão nessa criança, né? E então, é assim que a gente vai trabalhando. E aí, é como a frequência e tudo, mais ou menos como a fisioterapia, vamos chamar assim, de tradicional, né? Então, a gente tem pacientes que vêm 2 vezes por semana, pacientes que vêm 3 vezes, a gente tem o que a gente chama de protocolo diário, então, a gente recebe pacientes de todo o Brasil. Então, esse paciente vem, fica por 2 semanas, faz 2 vezes ao dia, e aí a gente depois passa umas orientações para as famílias, e aí esse paciente depois volta a cada 3 meses, a cada 4 meses, e é assim. E aí a gente faz, então, o paciente chega na clínica, primeira coisa, avaliação. É uma avaliação muito detalhada, é filmada, é pontuada, aquela pontuação que eu falei, de 0 a 3. A gente define junto com a família, então, na primeira consulta, os 3 objetivos, a gente mostra para a família, na linha do desenvolvimento motor, aonde essa criança está, que não tem nada a ver com a sua idade cronológica. Então, a gente recebe, por exemplo, um paciente com 5 anos, mas que na avaliação dá que ele está com 6 meses de idade motora. A gente mostra isso para a família, explica que é algo motor, né? Então, pode ser uma criança com um bom cognitivo, com um cognitivo de 5 anos, mas que motoramente ele está com 6. Ele tem um transtorno. A gente fala muito transtorno, né? Porque quando a gente fala em atraso, parece que o atraso uma hora chega, né? Então, a gente sempre fala de transtorno, porque é um transtorno no desenvolvimento, né? Porque muitas vezes não vai chegar, né? O atraso parece que assim, tá atrasado, mas uma hora você chega, né? Mas os nossos pacientes, eles têm um transtorno no desenvolvimento que vai fazer com que eles caminhem no sentido assim, né, percorram as etapas do desenvolvimento motor de uma outra forma. E por isso que eles precisam ser avaliados e comparados com gráficos e avaliações para o desenvolvimento motor atípico. Eles não podem ficar sendo. Então, assim, aí que eu chamo de novo atenção para os pediatras, né? Então, e o que acontece? Isso, assim, nas avaliações da clínica, eu poderia fazer um levantamento, mas eu acredito que pelo menos 30% dos casos, a 40% dos casos, os pais são os primeiros a identificar que está acontecendo alguma coisa. E aí esse pai vai no pediatra, e muitas vezes o colega, assim, para tentar acalmar, fala, não, vamos esperar mais um pouco, talvez não seja isso. É isso porque você é primeiro filho. Isso porque ele teve uma pequena intercorrência, mas agora tá tudo bem, ele já saiu da UTI. Fez uma ultrassom transfontanela que tava normal. Isso, mas olha, né? mas é aquilo que eu falei, a ressonância dele tá normal. E aí o que acontece? Esse profissional, de 10 que ele faz isso, talvez 7, 8, fica tudo bem mesmo. Então, assim, ele fica com a sensação que... Aí, poxa, não, foi Recebe um reforço positivo, Isso, né? um reforço positivo, porque de 10 casos que você falou que estava tudo bem, 8 realmente estavam tudo bem. E os outros não voltaram. E os outros não voltaram. Ou aqueles 2, aí é isso, aí fala assim, não, é que aquela família era complicada. Não, mas é que não fez o que realmente eu fiz. Porque a gente, às vezes, muitas vezes se defende e joga a culpa na família, joga a culpa em alguma outra coisa e não na gente. Então, assim, né, de 10 que você viu, ou mesmo que seja 1,
que você poderia ter, e assim, se essa criança não tiver nada, em 2, 3 sessões de acompanhamento, a gente vai falar, nossa, olha, evoluiu super bem, não precisa mais vir. Mas qual é o problema da gente indicar para essa criança, às vezes, passar numa avaliação mais específica? Porque realmente numa consulta, a gente pensando na realidade da pediatria, que é quem vai ver primeiro essa nossa criança, numa consulta de 30 minutos, você não vai conseguir fazer uma avaliação completa do desenvolvimento motor. Não vai conseguir. Eu acho que o grande desafio, assim, mesmo a gente tá aqui em São Paulo, né, é ter um profissional que a gente consegue fazer essa que a gente confie para a pessoa avaliar, porque esse é uma grande barreira. Isso eu vou confessar, uma grande barreira, porque a gente tem dificuldade, a não ser que seja muito claro, de firmar, como ortopedista pediátrico, um paciente muito jovem, né? 6 meses, assim, eu não me sinto habilitado para isso. A não ser que seja muito evidente, exato, né? Hiperreflexia, exato, né? Um humor persistente. Mas assim, realmente saber que a gente pode contar com vocês é um diferencial. Mas nem todas as famílias conseguem passar. Uma coisa que é legal a gente pontuar são os modismos, né? A gente está caminhando aqui para 1 hora de conversa. Então, dá um certo receio dos modismos, tanto das terapias quanto dos médicos. Algumas palavras-chave. Hoje a gente está muito em voga essa questão da risotomia dorsal seletiva, que a gente é a favor, mas assim, a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né, de lado a lado. Outras coisas, por exemplo... SPML. Que também, assim, todas as famílias que chegavam na clínica queriam fazer SPML, o que era SPML, assim, e eu acho que o boom da SPML agora foi para a risotomia dorsal seletiva, e no congresso a gente teve, inclusive, mostrando e a risotomia dorsal seletiva cervical, que para mim é uma coisa que eu não conhecia. E então aí vai ser mais né, que aí foi apresentado como uma possibilidade da espasticidade para membro superior. E então, assim, né, é isso, surgem isso, e aí parece que são aqueles bons, e para quem que é indicado, para quem que não é. Então a gente também, e assim, as mães vêm perguntar para nós, né? Eu faço, não faço, assim, então por isso, esse espaço que eu acho que ainda, esse buraco que ainda existe entre médicos e os outros profissionais da saúde, a gente precisa acabar, né? Eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é uma forma, né, da gente... De diminuir essas distâncias. De diminuir essas distâncias, de ver que a gente tem as nossas dificuldades no atendimento da reabilitação, assim como vocês têm as dificuldades no atendimento de consulta, então que a gente pode ser parceiro mesmo, porque às vezes vocês não conseguem ver esse paciente por um tempo maior, então a gente usa o nosso tempo maior para às vezes a gente poder fazer uma troca, assim como vocês vão ter esse olhar, às vezes de um procedimento específico que a gente não é nem capacitado para isso, né? Então, é fazer isso como uma troca mesmo, né? E um dado a mais, né? Fora a risotomia, fora a SPML, tem as questões de terapias, que são aquelas terapias que tem que judicializar, aí TeraSuite, 1 mês, um valor de um carro zero. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa, em qualquer uma das questões, quando você está falando de medicina, é de bom senso. E que às vezes falta. Eu não quero nunca ser um médico de um tratamento só. Então, se a pessoa, tudo ela trata com o mesmo remédio, ou ela está tratando... Coisa que não existe. Ou ela está tratando errado. Então, não dá para você tratar todas as crianças com Cuevas Medeck, nem todas as crianças com Bobat, nem todas as crianças com TeraSuite, nem todas as crianças com técnica alguma. Então, a esse bom senso, ele se aplica o retorno. Quando você me pergunta, a risotomia é boa, é ótima. Agora, um detalhe, e eu quero chamar a sua atenção e a atenção das pessoas que estão ouvindo, o Gillette, que é o hospital americano, o primeiro hospital americano a tratar crianças com deficiência, lá no século XIX, né, que deu o nome não por causa da empresa Gillette, mas por causa do Dr. Gillette, que é um médico que debruçou a estudar isso. Qual é a experiência do Gillette com risotomia dorsal seletiva? É uma experiência X. Qual que é? Foi apresentado no congresso. Então, eles não fazem para GMFCS5. Eles têm as indicações específicas para espasticidade, eles têm a idade específica. Aí vem uma pessoa aqui no Brasil e fala, não,
qualquer idade eu faço, para qualquer patologia, para qualquer coisa, tipo, por mais que essa pessoa pode ser uma pessoa séria, eu já fico com o pé atrás. Porque se o Gillette tem 1 milhão de restrições e milhões de cuidados para indicar, por que que eu, Felipe, aqui... A versão brasileira, de repente... Herbert Richards, vou querer indicar para todos os meus pacientes? Então, calma. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso ter um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio a gente precisa encontrar. Eu penso exatamente nisso e me deu, assim... quando você falou de risotomia cervical, me deu até um frio na espinha, porque essa risotomia lombar, a gente ainda tá, assim, aprendendo que dirá cervical. Então, me deu um pouco de medo. Claro que, no fim, não viu o trabalho, não tava lá. Mas eu acho que a gente tem muito a aprender sobre isso ainda e saber manejar isso. Eu acho que tá tendo um boom e é ótimo, mas isso que o Felipe falou. Se as pessoas que têm essa experiência ainda tem várias ressalvas, a gente tem que suspeitar daqueles que fazem a torta e direita. E também tem aquela outra frase, que o ortopedista brasileiro tem essa mania. Isso, na verdade, é neurocirurgião, mas o cirurgião brasileiro, de modo geral, a característica dele, ele vê uma técnica já consagrada e ele modifica ela na primeira vez que ele está fazendo. Então, assim, vamos lá, vamos devagar, vamos respeitar quem estudou, Sim. com embasamento a risotomia, científico, né, independente de qual seja o paciente, eu sou fã, né? Eu acho que a gente precisa desse arsenal, a gente está buscando entender melhor, querendo que nossos pacientes sejam submetidos, mas é isso, é ter bom senso, né? Sim. Como tudo, essa questão do SPML, a gente tem um problema que eu acho que vale a pena até para a questão educacional. Então, o que é SPML? SPML são cirurgias minimamente invasivas de partes moles. Isso é feito na medicina e na paralisia cerebral, nos neuromusculares, há décadas. Isso sempre foi feito. Isso foi feito por todos. Só que teve um grupo de cirurgiões aqui em São Paulo que se apropriou isso de forma como marketing para falar que eu faço isso e ninguém faz. Primeiro que a pessoa que fala isso... E que deu nome. Para começar, ele não deu nome. Isso é uma coisa que já era universal. Não, mas ele usou o nome para um certo grupo de cirurgias que se faz há muitos anos. Se faz há muitos anos. E aí o problema é que quando você tem crianças deambuladoras e você faz cirurgias minimamente invasivas, e você pode levar a alongamentos maximamente. Esse que é o problema. Então, quando você faz, o acesso é pequeno, mas você faz um alongamento indiscriminado de tríceps e discos tibiais em crianças que deambulam... Musculaturas antigravitacionais, antigravitacionais, né? Em curto prazo, essas crianças melhoram mesmo. Mas em longo prazo, a gente que trabalha no laboratório de marcha, o que a gente vê é que muitas dessas crianças vão deteriorar. Então você faz uma pequena incisão na pele, mas por dentro o alongamento é grande. Felipe, a gente sabe que para tenotomia, por exemplo, de pé torto, com uma agulha você consegue fazer uma tenotomia do tendão inteiro. Então não é o tamanho da incisão da pele ou o instrumento que você usa que você determina o grau de agressividade que você está levando à sua cirurgia. Então você pode alongar um tendão inteiro, fazer uma tenotomia com uma agulha. Então, não é isso que determina a gravidade daquilo que você está fazendo. Então, esse ponto que o Felipe está levantando é extremamente importante, porque isso é uma venda e que aí depois, daqui uns anos, esse paciente está com outro profissional e aí essa outra pessoa que vai herdar essa complicação e essa sequela de um tratamento que, de novo, citando o doutor Amâncio aqui, alongamento indiscriminado do tríceps faz pouco tempo que a gente sabe que dá problema. Faz só uns 50 anos. Só uns 50 anos. Só faz pouco tempo que a gente sabe que não pode alongar a torta direita ou tríceps. Cai na sua prova, marcha em agachamento e atrogênica por hiperalongamento do tríceps. Então é isso, assim, é cuidado sempre e bom senso, né? Como diz lá em Minas, né? Canja de galinha, né? E bom senso não faz mal a ninguém. Mas, assim, pra gente concluir, é isso que o Fernando falou, né? Assim, irrita um pouco, né? Dá vontade de falar coisas que é melhor a gente não falar. Eu vou, então, já que nós estamos falando em bom senso, eu acho que a gente também tem que ter o bom senso em reabilitação. Então, tem duas coisas que eu sempre falo para os pais. A criança precisa comer, a criança precisa dormir. Nossa. Se a criança não está comendo... Então, assim, quando a gente colocou o nutricionista na clínica, a gente começou a ter noção do quanto essas crianças, por conta da reabilitação, ficavam sem comer. Então, vou dar um exemplo. A gente viu um paciente, a gente tem pacientes que vêm de muito longe, que demoram 1h30, 2 horas para chegar na clínica. Então, tem família que sai, por exemplo, 5 da manhã, para chegar na clínica 7h30, para fazer a primeira sessão, e às vezes vai fazer 1, 2 sessões, então vai para fisio, depois vai para TO. E essa criança, ela era alimentada 10h30 da manhã.
Porque a gente tem paciente, por exemplo, quando faz o uso de gastrostomia, que não é assim, simplesmente dar um pãozinho enquanto está indo para a clínica, né? Precisa estar posicionado, receber a dieta, assim. Então, essa criança ficava em jejum, ia em jejum, fazia terapia em jejum para depois receber. E aí, só que aí, quando a gente começou, é o que eu falo, né? O quanto que às vezes uma equipe multi faz você entender, olha esse contexto. Então, antes desse paciente fazer o tratamento, ele precisava ter sido alimentado. Porque como que você vai render numa terapia que vai exigir que você tenha um gasto energético. Então, assim, aí a gente começou a mudar isso. Eu já restringi terapia na clínica, assim, de às vezes a família quer ir 4 vezes, 5 vezes na semana. Não, mas espera aí. Tá conseguindo ir na escola? Tá conseguindo ter algum convívio social? Né? Então, eu falo assim, dos 2 primeiros, comer e dormir, ou assim, às vezes a criança chega e tá dormindo, e tá dormindo. Não, então, às vezes essa criança precisa descansar. Então, é muito difícil, e assim, a gente entende pros pais, porque a gente, enquanto pais, a gente quer que, né, e a internet, ela é excelente, mas ao mesmo tempo ela, eu acho que é uma das coisas que mais dificultou em qualquer tipo de tratamento, porque você tem acesso a tudo, informação de tudo, então você quer tudo, né, e o quanto é difícil. Você vai colocando isso nas costas da mãe, né? Isso. Você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso, ou ela vai vendo, ou, por exemplo, tá na recepção e escuta, nossa, ele já fez hidroterapia, não, então amanhã marca a hidroterapia, ele já fez ecoterapia, e vai e marca, mas a ecoterapia geralmente são em lugares um pouco mais distantes, então aí marca pro sábado, aí marca pro domingo, então eu falo, primeiro... O irmão nunca viu ele, né? Tem um ano, isso, né? Que o irmão não vê ele. Ou é isso, aí essa mãe sai com essa criança 4, 5 vezes na semana e o irmão não faz uma atividade, não faz um judô, né, a menina não faz um balé. Então, assim, tem coisas que a gente precisa... O bom senso, ele precisa... Na reabilitação, ele é urgente, assim. O quanto que, assim, essas crianças estão sendo crianças, essas crianças estão também brincando fora de um contexto de terapia, né? Porque é isso, assim, o que adianta, né? São tratamentos a longo prazo. E são crianças. E são crianças. Então, assim, aí a gente vai chegar, quando eles forem adolescentes, a gente vai querer resgatar algo que eles poderiam ter vivenciado nessa infância, né? Então, a gente, assim... se a gente decidiu ir para essa área que existem todas essas questões a serem consideradas, né? Então, se a gente decidiu ir para a neuropediatria, independente da nossa especialidade, seja como ortopedista, como neurologista, como fisioterapeuta... São terapeutas. Isso, né? Nesse grupo, a gente precisa realmente entender que são crianças, né? A gente precisa entender o que é um pai, o que é uma mãe, o que por trás de uma criança a gente tem uma família toda envolvida, né? Então, citei aí irmão, pai, mãe, então é um contexto delicado e que é só com muita conversa, com muitos anos e anos, assim, da gente... E eu tenho, assim, a sensação que eu sempre poderia estar fazendo mais, estar fazendo melhor, e eu espero até o final da minha carreira estar assim. Renata, muito obrigado pela presença. Eu acho que essa mensagem final que você trouxe é o mais importante, acho que de tudo que a gente conversou, deixar a criança ser criança. E eu acho que é isso, né? Entender que quem diz o dono da verdade em tratamento de criança com deficiência, você tem que ter medo dessa pessoa, porque realmente é um tema difícil. A gente trabalha por princípios, né? Obrigado de verdade. Suas considerações finais, eu já deixo aqui meu agradecimento e minha despedida. Até mais, pessoal. Até a próxima. Por favor, também fale como o pessoal te encontra, como o pessoal encontra a sua clínica, como a gente encontra em redes sociais. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi meu primeiro podcast, então, para mim, foi muito interessante estar nesse formato, assim, né, da gente poder falar sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Eu passaria aqui muito mais tempo, porque a gente... Você vê que o tempo voa, né? Voa, assim, né? Eu falo, nossa, o que a gente vai falar em 1 hora? E eu tô cheia de coisinha aqui na cabeça que a gente ainda poderia falar, mas eu acho que deu pra gente percorrer aí um pouquinho da atuação como um todo na neuropediatria. E aí, para me encontrar, é pelo Instagram da clínica, é clínica_reabilitar, o reabilitar é REHA, e também fico à disposição, né, como eu
chamei esse convite, né, da gente se aproximar. Então, quem estiver na área e quiser conhecer a clínica, quiser conhecer o nosso trabalho, ou alguma família que está escutando também, eu me coloco à disposição. Depois eu posso deixar aí mais contatos, a gente coloca aí no vídeo os contatos certinhos, porque eu gosto muito, assim, para mim é um prazer, um privilégio poder falar, conversar, trocar. Então, se alguma coisa que a gente falou aqui ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para conversar mais adiante. Maravilha, o privilégio foi nosso poder ouvir você com a sua experiência, sua expertise, seu know-how sobre o tema. Dessa vez eu vou te poupar de cantar, que ela queria cantar aqui no começo. Então, na verdade, eu acho que vocês que foram poupados, não eu. Dessa vez eu vou te poupar disso. Né? Tá bom, a gente marca depois. A gente pode só marcar. De karaokê, vai Combinado, ser Ortocast karaokê. Combinado, a gente pode marcar essa segunda oportunidade, mas a gente pode marcar também uma segunda conversa sobre a neuropediatria e a fisioterapia, vai ser muito bem-vinda também, só tá? Marcar. Agradeço muito. Bem, pessoal, então espero que tenham aproveitado o episódio. Dessa vez rendeu uma boa conversa, eu acho que trouxe muito conhecimento para quem é da área médica e ortopédica, e a gente se vê na próxima semana em mais um Ortopcast.